Isso, 300 Professora, então vai ser só uma aula, vão ser só duas aulas hoje? Nós vamos ter 2 aulas. Nós estaremos juntos até 9 horas. Eu com vocês. Aí depois vocês vão ter aula com a professora Josiane. É história, né? Geografia. Depois vocês vão ter aula com a professora Josi. Depois vocês vão ter aula com a Nina. Oi, Fernanda. Abriu a câmera, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Estou gravando a reunião, porque se Letícia não conseguir entrar, ou se o Gabriel Evangelista não conseguir entrar por algum motivo, depois eles conseguem ver a aula gravada. E vocês também, eu vou tentar disponibilizar para vocês o link, só que eu só vou conseguir fazer isso no fim da tarde ou até amanhã também, porque hoje eu à tarde trabalho na outra escola. Pode ser que eu não consiga fazer esse trâmite que eu fiz aquele dia para o Gabriel Ventura à tarde. Talvez eu consiga só à noite, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo geografia? Sim. Sim? Ótimo. Então, nós vamos fazer revisão sobre o capítulo 1, que é a população brasileira. Mas antes, a gente vai lá no 301, igual eu falei, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre densidade demográfica. O que vem a ser densidade demográfica? Primeiro, eu gostaria de esclarecer algumas palavras para vocês. Densidade, vocês que já estudaram em ciências, né, em um tempo atrás, ano passado, eu acho, tem algumas coisas que são mais densas que as outras, não tem? Ou seja, possui mais peso que outra, certo? Sim. E demográfica vem de demo, é povo, e gráfica significa o quê? Escrita. Então, o que vem a ser densidade demográfica? Vem a ser a quantidade de pessoas na forma escrita, ou seja, nas estatísticas, nos gráficos, nos números, tá? Então, densidade demográfica já lembra a quantidade de pessoas pelo próprio nome. Demo é sempre povo, pessoas, tá? Esse trechinho aqui, ó, demo, por isso que tem democracia, né? Demo vem de povo. Então, eu não sabia disso não, Pro. É interessante, não é? É só uma curiosidade para vocês não esquecerem que densidade demográfica vem falando da quantidade de pessoas de um determinado local. E aí a gente vem falando sobre a quantidade de pessoas que moram nos países, né, nos locais. Isso são populosos, ou seja, a população que tem num lugar. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, aí na tabelinha, ó, vem falando que em 2019 o Brasil tinha 211 milhões 49.519 pessoas em 2019. Isso. Então, isso é a população do Brasil. Mas não é a densidade demográfica. Por quê? Porque população é diferente de densidade demográfica. A densidade demográfica é a quantidade de pessoas que moram naquele lugar, ocupando o espaço daquele território. Como assim, gente? Todo mundo prestando atenção em mim, gente. Isso é muito importante, tá? Prestem atenção. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá atrapalhando um pouquinho. Obrigada. Então, vamos pensar na sala de aula aqui da escola. Vocês sabem que cabe uma quantidade de pessoas dentro daquele espaço. Se tivesse na sala, por exemplo, do 5º ano, vocês têm uma densidade demográfica pequena. Por quê? Porque a sala é grande e tem poucos alunos dentro dela. Mas imagina 100 pessoas dentro daquela sala.
Eu não sei se cabe 100 lá dentro, não. Eu também não sei, não. Mas não ia ficar todo mundo apertadinho? Ia. Pois é. Então, a densidade demográfica com vem certeza. medir... Pessoal, presta atenção. A densidade demográfica vem medir a quantidade de pessoas que está dentro de um território. Então, vamos prestar atenção nesse texto aqui, ó. Um país pode ser populoso. Índia é populosa, não é? Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Brasil também é populoso, tem 211 mil pessoas em 2019. Mas pouco povoado. O que significa pouco povoado? Significa, gente, que ele pode ter uma população muito grande, mas que não está igualmente distribuída por seu território. Ou seja, se concentra muitas pessoas em um lugar só e os outros lugares estão mais vazios. Vamos pensar na sala de aula aqui da escola, igual eu disse para vocês. Pensem em colocar 100 pessoas dentro da sala do quarto ano, do quinto ano. Ia ficar muito apertado, talvez nem daria. Agora, pensem em colocar essas mesmas 100 pessoas dentro do auditório. Vocês acham que daria? Sim. Sim, porque o auditório é maior, né? O auditório teria a capacidade de ter 100 pessoas. E aí, eu consigo analisar que, dependendo do tamanho do território, eu consigo distribuir melhor as pessoas. Diferente da sala do quinto ano, que eu não vou conseguir distribuir bem as pessoas, tá? Então, significa que a densidade demográfica é a distribuição igual por metro quadrado, ou seja, por espaço que você ocupa. Então, ó, para saber se um território é muito pouco povoado ou pouco povoado, devemos calcular a sua densidade demográfica, dividindo sua população total por seu território, em quilômetros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o tamanho da sala do quinto ano e vou pegar a quantidade de alunos que estão ali dentro, vou dividir população pelo tamanho da sala. E aí eu vou saber quantas pessoas que estão ocupando aquele espaço. Se ela vai ser pouco povoada ou se ela vai ser muito povoada. Vocês com 10 alunos, a sala de cara, a gente já consegue perceber que a sala é pouco povoada, certo? Mas se ela tivesse 100 pessoas, ela estaria muito povoada. Por quê? Porque cada pessoa ia ficar num espaço muito pequenininho, enquanto, estando 10 pessoas, cada pessoa pode ficar num espaço bem grandão. Entenderam a diferença? Sim. Então, ó, conhecer a densidade demográfica de um país ou região é importante para auxiliar o governo a realizar o planejamento de políticas públicas. E aí, eu não vou ler essa partezinha de cultura aqui, só para a gente adiantar. Oi. Você vai tirar print e colocar no chat? Diane, põe print. Posso. Mas nessa parte ali não tinha, não, muita coisa, né? Deixa eu colocar, então. Quem me chamou? Então, olha aqui, a gente tem a tabela logo abaixo aí, ó. Tem a população do país e a área territorial. Vamos lá, hein? Qual é o país maior, com maior extensão territorial? Ó, o Brasil tem 8.510.000. A China tem 3 milhões, a China não, a Índia, 287 mil. E a Nigéria, 923. Qual é a maior? Brasil. Brasil. Muito bem, anotem aí. Agora, observando a quantidade de população, o Brasil é o maior de tamanho. Então, se a gente fosse pela lógica, ele teria que ter mais pessoas do que qualquer um dos outros dois países, certo? Mas não é assim. Qual deles, ele tem a maior população? O Brasil tem a maior população? Não.
Não. Não. Não. Quem tem a maior população aqui? A Índia. A Índia. Então, a próxima resposta já é a Índia. Qual é o país que tem maior população? Professora, Oi. se fosse assim, quanto maior o país, mais pessoas tiver, a Rússia teria muito habitante. Pois é, mas aí a Rússia tem a densidade demográfica pequenininha. É. Igual você vai ver no próximo slide, que Brasil tem a densidade demográfica pequena também. Você vai ver no próximo slide. Ó, ele tem a maior extensão territorial? Índia tem maior extensão territorial? Não. Brasil tem a maior. Deixa eu ver. Brasil tem a maior extensão, né? O Brasil, ele é mais ou menos do tamanho, acho que da Índia, da China. Da tudo China. assim. Vamos passar então, ó. Então, como que eu faço para descobrir a quantidade a densidade demográfica de um país? Ou de um lugar, pode ser uma sala, pode ser um estado, pode ser um município. O que eu faço? Eu faço a quantidade de habitantes dividida pelo seu território. Por exemplo, o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Eu vou dividir pelo tamanho do país, certo? Então, o Brasil, em 2019, tinha em média 24 habitantes por quilômetro quadrado. É você pensar em 1 quilômetro, vamos pensar tipo num campo de futebol, tendo 24 pessoas lá dentro. Então, o Brasil é grande, quando a gente para pensar. A densidade demográfica dele é pequena, porque ele é pouco povoado, ou seja, ele tem grande território, mas a população dele não é distribuída no território todo. Por exemplo, a gente sabe que lá no norte, né, onde tem os rios, onde tem os indígenas, lá no Amazonas, a gente sabe que tem pouca população. E lá é muito grande. E aí a gente sabe que dentro do Rio de Janeiro e de São Paulo, a quantidade de população que tem nesse lugar, se fosse para lá, eles iam ficar muito mais distribuídos, porque o território é maior. Entenderam? Sim. Então, o Brasil tem 24 em média, mais ou menos, tá vendo aqui, ó, o sinalzinho de mais e menos. Mais ou menos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aí a gente vai fazer, não precisa responder agora, tá, gente? Porque tem muito número e vocês vão ficar meio perdidos. Mas vamos pensar, ó. Já a Índia tem 1.366.417.756 habitantes. Eu vou dividir pelo tamanho do seu território. E observe quantas pessoas por quilômetro quadrado na Índia, gente. 415. É muita gente num espaço pequeno, de 1 quilômetro. Professora. Pensa num campo de futebol, que é maior ainda do que 1 quilômetro quadrado. Eu acho que é maior do que 1 quilômetro quadrado. Pensa 415 pessoas dentro de um campo de futebol, diferente do Brasil com 24. Não seria muita diferença? Uhum. Agora, a Nigéria. Oi, quem me chamou? A gente vai ter que fazer isso na prova? Não. Não vai, não. Eu só estou apresentando para vocês como faz, mas não vai ter esses cálculos na prova, não, tá? Ó, e a Nigéria? Eu peguei a quantidade de pessoas, dividi pelo tamanho da Nigéria e deu 217 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, se eu for parar para pensar com vocês, desses aqui, a gente já sabe que o país mais populoso é a Índia, porque é o que tem mais habitantes. E o mais povoado, ou seja, que tem mais moradores dentro do seu território? O mais povoado, qual é? É a Índia também, isso mesmo. E o menos povoado? Brasil. É? Brasil é o que tem menos. De 24 habitantes por quilômetro? Isso Não. aí. Peraí,
Mas é menos povoado ou menos pessoas que tem? Menos povoado. Menos povoado, tá ali escrito já. E o Brasil só tem... A densidade demográfica é a mesma coisa de povoado. E habitantes é a mesma coisa que população. Ok. Tá? Mas se a gente for falar de habitantes, a Nigéria tem menos. Isso. Mas ela tem um tamanho menor. O território dela, é menor. Muita gente. No Brasil, ele tem muita gente, só que ele tem um território grande. Exatamente, Leonora. Muito bem. Agora, ó, aqui a gente vai para a pergunta, é aquilo que eu falei. Em densidade demográfica, a gente vai entender como povoado. Certo? Então, vamos lá. Qual é o país mais populoso, ou seja, que tem maior população? Aqui. A Índia. A Índia. E qual é o mais povoado? Índia também. Agora daqui, qual é o menos populoso, que possui menos população? É a Nigéria. Nigéria. E o que é menos povoado, que já está aqui, ó? Brasil. Brasil. Então, quando a gente fala de povoado, nós não estamos falando de quantidade de habitantes. Nós estamos falando de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Ou seja, o tamanho do lugar dividido, a população do lugar dividida pelo seu tamanho. Tudo bem, gente? Sim. Agora, por que é importante saber a densidade demográfica? Lá no início do capítulo a gente viu. Porque com esse tamanho, né, com esse dado, é possível fazer políticas públicas para conseguir descobrir qual é o lugar que tem mais gente e precisa de mais recursos do governo. Tá bom? Todo mundo entendeu, gente, sobre densidade demográfica? Eu estou escrevendo aqui. Rapidinho, Leonora, para a gente continuar, tá bom, meu amor? Que agora eu já expliquei a parte que eu precisava e a gente vai fazer a revisão, que também vai ter densidade demográfica, tá? Eu tô escrevendo a 4. Tá, beleza. Eu também. Ótimo, vou deixar 2 minutinhos para vocês aí. Entramos todos na sala, né? Graças a Deus. Letícia tá aí, Gabriel, só o Gabriel Evangelista que não entrou. Professora, terminei de escrever a 4. Beleza, Miguel. Eu tô no Políticas Públicas. Gabriel Evangelista, eu vou chamar mais uma vez para ver se ele entra. Pronto. Ele não está conectado, por isso que ele não está entrando. Então, vamos continuar, pessoal? Posso passar? Gente, vamos rapidinho. Professora? Oi. Sabia que a minha mãe ela comprou umas cadeiras daquelas pessoas que ficam na beira da estrada vendendo? Aí ela comprou, aí tinha umas bonecas, e aí eu gostei das bonecas, só que não deu para comprar. Mas aí quando a minha mãe comprou as cadeiras, era um kitzinho, 2 cadeiras e uma mesinha pequenininha. Aí o moço me deu uma boneca. Ai, que legal! Cadê? Mostra pra gente rapidinho, enquanto o pessoal tá terminando. Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi esse pessoal vendendo cadeira. Eu já acabei. Tá bom. Ai, que linda! É uma boneca de pano. Linda, Leonora. Pronto, gente, já deu tempo, né? Vamos continuar. Nós vamos para revisar todo o conteúdo. Vocês não precisam se prender às páginas agora, porque a gente vai falar tudo sobre
o que vai ter na avaliação aqui nesse slide, tá? E eu vou fazendo o print e colocando para vocês lá no chat. Vou até colocar esse print aqui também para facilitar para vocês. Porque depois, gente, é importante vocês revisarem esse conteúdo, tá? Ok, eu vou estudar hoje e amanhã. Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. População. O que é população? É o número de habitantes de um lugar, independente do tamanho dele, tá? População é... Pode fechar o livro? Não, pode deixar aberto, Lívia. É o número de pessoas que moram naquele lugar. Tudo bem, gente? O tamanho sendo grande ou pequeno, não importa. O que importa é o tanto de moradores naquele lugar. O tanto de habitantes. Tudo bem, gente? O país mais populoso é aquele país que possui maior número de habitantes. Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas que moram nele, maior ele é. Mais populoso ele é. Tá bom? Sim. Nós vimos na tabela da página 296, se vocês quiserem ir lá para olhar, que o mais populoso é a China, que ele tem 1,41 bilhões de habitantes, né? Sim. Independente do tamanho dele, tá, gente? Independente do território, é a quantidade de pessoas que moram lá. Aí, ó, país mais populoso. Não, aqui é a mesma coisa. Portanto, eu escrevi, o mais populoso é aquele que tem maior número de habitantes em relação a outro país. Por exemplo, lá na página 296, a gente tem China e Índia. Qual dos dois é mais populoso? A China. Por quê? Se eu comparar ela com a Índia, ele vai ser maior do que a Índia. Concordam comigo? Sim. Se eu for pegar Brasil e Paquistão, eu estou comparando dois países. Qual dos dois é mais populoso? Brasil ou Paquistão? Eu acho que é Brasil, ou não? Não, olha lá na tabela da 296. Brasil ou Paquistão é o maior? É o mais populoso? É Paquistão, vem antes do Brasil. Ele tem 216 milhões. Então, quando eu comparo dois países ou mais países, né, eu vou ver qual é o que tem mais moradores, o que tem mais habitantes. Já país menos populoso é o que possui menor número de habitantes em relação a outro país. Ou seja, Brasil é menos populoso do que Paquistão. Entenderam? Porque ele tem menos população, menos habitantes do que Paquistão. Todo mundo está entendendo até agora, gente? Sim. Se falou de densidade demográfica. A densidade demográfica, então, é o total de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é a divisão de habitantes pelo território daquele local, ou seja, pelo tamanho daquele local, né? Então, ó, aí eu não falo mais de populoso, eu falo de povoado. Prestem atenção, povoado. Por que eu falo povoado? Porque eu estou me referindo agora, ó, à quantidade de pessoas por território. E não considero populoso, eu não considero o tamanho do lugar. O povoado eu considero o tamanho do lugar. Entenderam, pessoal? Sim. Então, ó, o mais povoado é o país que possui maior habitantes por quilômetro quadrado em relação a outro país. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um país que tenha o caso da Rússia. Rússia é o maior país em território, mas ele é o menor país em povoado, porque ele tem pouco grande. Entenderam? Sim. Sim. Na verdade, ele pode ter mais pessoas do que, por exemplo, Portugal, mais pessoas do que, por exemplo, Itália. Só que a Itália é pequenininha, então a densidade demográfica lá fica alta.
Enquanto lá na Rússia, a densidade demográfica, ó, fica pequenininha, porque é muita gente, é pouca gente num espaço muito grande. E o menos povoado é o que possui menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Como eu estou dizendo para vocês, o caso da Rússia, né? Que é um local muito grande, é um território muito extenso, mas ele tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Aí aqui eu trouxe um mapa para vocês do Brasil, e quanto mais escura a cor azul, mais populoso o lugar é. Então, ó, populoso significa população. Diana, Oi? você não colocou o print Ah, tá, desculpa, no chat essa aqui, né? Vou colocar, obrigada. Ó, aqui, ó. Quanto mais escura, mais povoada é a região, tá? Então, ó. Disse que Bahia é preto. Bahia é um dos países que tem as melhores praias. Pois é, mas aqui os lugares mais escuros são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá vendo? Então, ó, um país pode ter uma grande população, mas ser pouco povoado, como é o caso do Brasil, né? Ou seja, a população não é distribuída igualmente no território. Olha a situação do Amazonas, gente. Claro, tá vendo? Por quê? Porque é um lugar onde tem poucos habitantes em relação ao seu território. Aqui, ó, Roraima, Amapá e Acre, então, mais claro ainda, né? Porque eles têm poucas pessoas, assim, é um local que é pouco, que tem a densidade demográfica muito pequena, tá? Então, ó, lembrando, populoso é igual população, povoado é igual a densidade demográfica, tá? Quanto maior a densidade demográfica, ou seja, mais habitantes por quilômetro quadrado, mais povoado é o local. Então, a gente pode observar que os lugares mais povoados do nosso país é o que, gente? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E esses países e esses estados estão em qual região? Sudeste. Na região sudeste. É a nossa região. Só o Espírito Santo aí, ó. O Espírito Santo tem menos habitantes do que Rio de Janeiro, por exemplo. Lidiana, Oi. uma coisa, eu tava conseguindo escrever, aí eu vi quando você colocou o print no chat antes desse mapa, falando país mais populoso e tava falando país mais populoso 2 vezes. Ah, tá bom. Então, vamos lá, gente. Todo mundo entendeu sobre esse conteúdo que vai ter na avaliação de geografia? Entendi. Se vocês estudarem esses slides e esse conteúdo, vocês farão excelente avaliação de geografia, tá bom? Porque foram esses os pontos que eu coloquei na prova. Tá bom, gente? Professora, mas tem mais coisa no capítulo? Tem, mas eu não considerei o que eu não passei na revisão, tá? O que não tá na revisão não tem na prova. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Agora vamos para a história, para a gente concluir? Sim. História tá lá no início. Vou voltar tudo. Eu coloquei história lá no início aqui. Agora a gente vai para a revisão de história. Vou colocar lá no chat. Nós vamos lá na página 246, que ontem eu até fiz um pouquinho com o Miguel e com a Yasmin, que os dois estavam comigo, né? Eles vieram para a escola e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Bem pouquinho também, não deu tempo de conversar muito não, né, meninos? Sim, foi muito pouco. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho, gente? Quando os homens começaram a se desenvolver, eles eram nômades.
Então, eu vou lembrar que no início da humanidade, os povos eram nômades. Por quê, gente? Porque eles se deslocavam de região para região, porque eles viviam do extrativismo, eles caçavam animais, eles pescavam para se alimentar e para se aquecer, porque eles usavam as peles dos animais, né, para construir, para preparar roupas. E a coleta de frutos e raízes, ou seja, eles estavam se alimentando dos recursos que a própria natureza oferecia. Quando esses recursos... Gente, presta atenção, isso é importantíssimo. Tem uma questão, né, a prova que fala sobre isso, tá? Quando a coleta de frutos de raízes e a caça de animais já não era mais possível naquele lugar, porque os recursos já tinham acabado, o que eles faziam? Mudavam de lugar. Se deslocavam de região para outra região, porque em outra região eles provavelmente conseguiriam novamente esses recursos, tá? Professora? Oi. Eu estou escrevendo tudo que você está passando no slide, mas eu não vou nem escrever esse, porque eu já sei de cabeça sobre o nomadismo. Eu não vou precisar. Ô, professor, Pode falar, Miguel. Se, tipo assim, tiver 4 horas da tarde e alguém, se receber notificação que alguém entrou na aula, vai ser eu voltando na aula para estudar. Ah, beleza. Então, olha só, gente, aí, depois que eles observaram como funcionava o crescimento das plantas, como os animais se reproduziam, eles tiveram uma grande ideia, que foi o quê? Começar a cultivar a planta e a domesticar os animais. Quando eles conseguiram atingir isso, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né? O sedentarismo. Por quê? Porque eles não precisam mudar de lugar mais, eles se fixaram em uma região. E nessa região, eles desenvolveram o quê? A agricultura, pecuária, e por isso eles ficaram num só lugar. Agora eles têm tudo que eles precisam num lugar só. Eles têm a comida por meio da agricultura e da pecuária, eles têm o alimento, eles têm o aquecimento do corpo por causa da pele dos animais, eles podem fixar moradia, né? Não precisa mudar mais de lugar, porque eles vão conseguir descobrir agora como faz para se alimentar sem precisar mudar de lugar. Beleza? Oi. A maioria é vegetariana. Oi? Quando os imigrantes de outros países vieram para cá, para o Brasil, eles podem estar também, eu não sei como é a palavra, fazendo nomadismo. Na verdade, não, porque quando eles vêm para cá, eles já vêm com a expectativa de estar em um lugar fixo. Entendeu? Nomadismo, Leonora, é quando é muito além do que ficar só mudando de país para país ou de estado para estado. Claro que tem gente que se diz nômade porque fica de ano em ano em cada lugar. No entanto, o nomadismo é muito além de só mudar de lugar. Precisa se alimentar dos recursos daquele lugar, precisa se viver do extrativismo, entendeu? Igual eu falei com Yasmin ontem, e eu lembro a vocês que eram meus alunos ano passado. Lembra que a gente tem um povo que ainda vive como nômade? Lá na África, na Tanzânia, eu mostrei um vídeo para vocês de eles caçando um passarinho, assando um passarinho. Lembra disso? É um vídeo de um povo que ainda não... passarinho. Isso, esses povos ainda são nômades, mas eles mudam de lugar para lugar usando os recursos da natureza, entendeu? E se você for na página 228, tem um texto. Isso. Então, vamos continuar aqui. Então, depois que eles descobriram como cultivar as plantas, os animais, eles acabaram se fixando numa região.
E que região que eles costumavam se fixar, gente? Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. E essa Mesopotâmia foi interessante por quê? Quem lembra? Por causa que lá, O que tinha na Mesopotâmia, nessa região, que foi tão importante para eles? Os rios. Os rios. Então, o que os homens fizeram? Eles perceberam que o lugar melhor para eles se fixarem era próximo a rios. Por quê? Lá tem água fresca, água para irrigar as plantas, água para beber, água para tratar dos animais, água para tudo que eles precisavam. Então, eles não se fixaram em qualquer região. Eles se fixaram nas regiões que possuíam rios. E agora a gente vem para as primeiras cidades. Nós vimos que são várias que se desenvolveram, né? Nesse capítulo a gente conversou sobre a Mesopotâmia, mas a gente viu que tem o Egito que se desenvolveu próximo ao Rio Nilo. A gente viu que lá na Índia teve o povoado que se desenvolveu às margens do Rio Ganges. E é lógico que nós estamos estudando Mesopotâmia, mas a gente sabe que outras regiões também fizeram a mesma coisa, tá? Os povos fizeram a mesma coisa. E aí, nessa região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios, tem 2 rios importantes. Quem lembra quais são? É o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Isso, Tigre e Eufrates. São os 2 rios mais importantes daquela região. E eles serviam para abastecer tudo o que eles precisavam. Eram rios muito grandes, então eles abasteciam com a água para irrigar as plantas, com a água para cuidar dos animais, com a água para consumo. Só que tem mais uma coisa importante, gente. Esses 2 rios, na época de chuva, inundavam, enchiam muito. E na época de seca, que chovia pouco, eles baixavam muito o nível. Ou seja, ficavam mais rasinhos, né? E aí, o que aconteceu? Eles precisaram desenvolver algumas coisas, algumas construções, para resolver o problema da cheia e da vazante dos rios. Ou seja, cheia quando chovia muito, porque era Mesopotâmia é uma região desértica, gente. Ou seja, não tem tanta água. Os rios é que são a providência de água para o lugar. Não pode ficar dependendo da chuva. Porque a chuva, quando chove. Depois, quando para de chover, fica seco. Então, é difícil de se adaptar em uma região assim. Então, eles desenvolveram algumas construções que foram muito importantes para resolver esse problema. Diques e canais de irrigação. De cheias e vazantes, ou seja, de cheia e de seca. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram 2 construções que eram muito importantes. Os diques e os canais de irrigação. Exatamente, os diques e os canais de irrigação. Os diques, gente, são obras de escavação ou contenção para prender a água em um lugar para ela não transbordar. Ou seja, eles faziam valas, buracos nas margens dos rios, que aí quando eles estavam muito cheios, a água entrava ali naquele buraco e ficava quietinha ali, reservada, sem chegar dentro da plantação. Certo? Aí, o que acontece? A água que ficava armazenada nos diques era utilizada na época de vazante. Eles foram tão espertos que eles fizeram 2 obras em uma só. Eles faziam a obra para não deixar inundar a plantação e para reservar a água. Por quê? Porque quando estava muito quente, sem chuva, eles usavam a água que estava dentro dos diques para irrigar as plantas e para consumo próprio. Não eram espertos? Sim. Então. Era bem esperto. Essa é a obra dos diques. Mas eles também fizeram os canais de irrigação, que até hoje se utiliza. Eles fazem o que, os canais de irrigação? Eles direcionam a água dos rios para as plantações. Ou seja, eles fazem canaletas
no meio da plantação, e aí a água vai, passa por ali e chega no local onde está com a planta, né, que precisa ser desenvolvida. Até aqui tudo bem, meus amores? Todo mundo lembrou de tudo que a gente já falou até agora? Sim? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar. Antes, deixa eu colocar o print dessa página lá. Então, já estamos terminando. Só que para as primeiras cidades acontecerem, gente, eles precisaram de fazer uma organização entre os moradores, né? Uma organização social, ou seja, muita gente eles foram se reproduzindo, a sociedade foi crescendo muito, então eles precisaram se organizar socialmente. Como eles fizeram isso? A primeira coisa, como tinha muita gente, eles cultivando as plantas, eles começaram a produzir excedentes. Se tinha muita coisa para comer, não precisava todo mundo ser camponês. Eles podiam fazer outras profissões. Eles não precisavam ser todo mundo camponês, todo mundo cuidando da terra, todo mundo cuidando dos animais. Não precisava mais. Porque agora eles já descobriram as técnicas, então eles sabem como fazer a plantação ser próspera, né? Ter muita plantação. Então, eles começaram a desenvolver outras profissões. Quais eram essas profissões? Primeiro, artesãos. Os artesãos eram muito importantes nessa época, porque eles produziam as armas, eles produziam ferramentas, eles produziam utensílios domésticos, coisas que se usam no dia a dia, jarros para armazenar as coisas, né? Então, os artesãos começaram a existir quando a produção começou a ser muito grande. Outra pessoa que apareceu, que na verdade já existia, mas que agora vai fazer outra função, são os camponeses. O que os camponeses faziam? Eles se dedicavam às atividades agrícolas. Só que eles se dedicavam a essas atividades quando, gente? Nos períodos de semeadura e de colheita, apenas. Por quê, gente? Porque demora a crescer o grão, ó. E aí eles ficavam lá parados esperando acontecer isso? Não. Enquanto estava crescendo a plantinha antes de colher, eles iam para a construção. E eles faziam a construção ou a manutenção dos diques e do canal de irrigação. Enquanto a planta cresce, ele vai trabalhar em outro lugar. Tudo bem, gente? Sim. Aí, beleza. Aí a planta cresceu, chegou o dia da colheita, aí eles param a manutenção dos diques, param a manutenção dos canais de irrigação, porque já fizeram, né? E vão para a colheita. E colhem, depois eles plantam. Depois eles constroem diques e canais de irrigação, depois eles vão, colhem de novo e assim ia. Todo mundo entendeu? Sim. Tem os soldados. Os soldados eram homens responsáveis pela defesa das terras. Ou seja, eles eram homens muito importantes, né? Porque eles vigiavam o espaço. E tem também os que controlavam o trabalho. Quem são esses homens, gente? A gente já conversou nas nossas aulas. Homens responsáveis por organizar o trabalho e garantir a cobrança certa de impostos. Eles chegavam lá, via que tinha gente que estava tranquilo, sem fazer nada, ou então que estava plantando no lugar errado, ele falava, não é aí não que vai plantar, é lá, porque se plantar aí não vai pegar a água do canal de irrigação, tem que ser naquele lugar lá. E aí, aquele fulano lá, conseguiu colher 100 toneladas de alimento, mas ele está falando que ele colheu só 50 para pagar menos imposto, tem que cobrar mais imposto dele. E assim vai, entendeu? Então, surgiu aqueles que controlavam o trabalho. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Tem alguma dúvida nessa parte? Não. Não. Ótimo.
Agora a gente vai falar de 2 itens importantes. O primeiro é a nova tecnologia. Esses homens, como vocês podem perceber, foram se desenvolvendo muito, né? Foram criando novas coisas, foram formando novas profissões, mas teve uma tecnologia que foi revolucionária, que está conosco até os dias de hoje. Quem lembra o que é? Metal. Não. Não tá na... Hã? Ferro. Não. Cobre. Não. Afeta Terras? Já coloquei. Cavalo. surgimento da escrita. Surgimento da escrita, gente. Antes eles tinham que gravar tudo na cabeça. Agora eles começaram uma nova tecnologia que foi registrar as coisas. Então, foi assim, um boom naquela região. Foi uma invenção, assim, um surgimento brilhante, porque por meio da escrita que eles fizeram, que era chamada escrita cuneiforme, eles conseguiam fazer contas, eles conseguiam registrar a quantidade de produção, e eles também registravam os textos religiosos, tão importantes para eles naquela época. Quem conseguiu criar a escrita, os primeiros povos da Mesopotâmia que criaram a escrita foram os sumérios. Eles eram inteligentíssimos, eles inventaram muitas coisas. E a escrita foi uma delas. Então, eles inventaram uma forma de fazer contas e escrever textos religiosos. Era chamada de escrita cuneiforme, pois se utilizava uma cunha para marcar uma tabuleta de argila. Eles pegavam uma peça de argila, né, amassavam, fazia tipo uma tábua, e nessa tábua eles começavam a registrar com uma cunha. Claro que com uma linguagem muito primitiva, mas todo mundo que conseguia ler aquilo lá sabia do que acontecia naquela região, certo? Tudo bem, gente? Sim. E agora tem outra coisa que também aconteceu nessa época: conquistas de terras. Os povos foram crescendo e um foi querendo pegar o lugar do outro. Inclusive os sumérios, tadinhos, eles foram dominados. Eles foram dominados por vários povos que eram mais espertos nas batalhas do que eles. Só que teve um povo que se destacou na guerra. Eram os assírios. Muitas guerras aconteceram e diversos povos foram dominados na Mesopotâmia, igual eu disse, até os sumérios, tá? Mas o grupo mais esperto dentro das batalhas eram os assírios. Por quê? Eles conquistaram muitos povos da Mesopotâmia. Porque eles eles tinham sorte? Não. Porque eles foram espertos. Eles formaram o primeiro exército profissional. Ou seja, eles olhavam um rapaz forte e falavam assim, esse menino aí, vai ser soldado. Pegava um menino novo ainda, quase criança, e começava a treinar o moleque. E treina. O menino virava um homenzarrão só na guerra, sabia matar, que era uma beleza. E colocava gente na cavalaria, ou seja, os soldados de cavalo, os flecheiros, né, que são os arqueiros do arco e flecha, e o do chão, que era infantaria. Então, eles dividiram o exército em 3 grupos e, treinando eles direto, o tempo todo. Aquele menino que eu falei com vocês, ele não ia para colher e nem plantar, não. Ele não era camponês, ele era soldado o tempo todo, desde quando criança, sabe? Então, ele sabia lutar como ninguém sabia. Espera um pouquinho. E isso foi o primeiro exército profissional. Enquanto nas outras regiões, o que acontecia? Vai acontecer uma guerra. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os camponeses, né, que estão homens fortes. Pega os camponeses, dá uma arma na mão dele e manda ele para a guerra. O que vai acontecer com esse camponês lutando com um exército profissional, gente?
Eles vão ser massacrados. Massacrados, exatamente. Foi por isso que os assírios conquistaram grande parte da Mesopotâmia. Eles fizeram um reinado imenso, chamado de Babilônia. Por quê? Porque eles conseguiram criar um exército profissional que acabava sem dó e nem piedade dos outros povos. Então, eles dominaram muitas terras daquele local. Então, ó, eles eram diferentes dos soldados dos outros povos, que geralmente eram camponeses que eram convocados para a guerra. Ah, chegou, vai ter guerra, tá vindo, o pessoal está invadindo o nosso lugar. Então, peraí, você vai lá lutar. Não adiantava, porque eles não sabiam lutar. Então, os assírios ganhavam. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Eu entendi. Coloquei todas elas lá no chat e agora eu preciso ir, porque a Rosane já veio me falar, mas a gente concluiu, consegui fazer tudo. Assim, eu posso só falar um negócio rapidinho? Ó, já começa a geografia aqui, ó. Termina. Rapidinho, parece o filme da Mulher Maravilha, que eles treinavam as mulheres para a guerra que elas achavam que iria acontecer. Que só tinha mulheres na ilha. Aí eles treinavam as mulheres, eles pensavam que Ares, o rei dos... Não, um cara lá, o filho dos deuses lá, ia chegar e atacar elas. Aí elas treinavam as mulheres, só tinha mulheres na ilha. Aí elas treinavam as mulheres para lutar contra o Ares. Isso aí. Então, gente, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer para vocês darem uma estudada nesse conteúdo, para a gente fazer a nossa prova muito bem feita na segunda-feira, tá bom? História é bastante coisa. História tem mais coisa que geografia. Mas se vocês seguirem esse roteiro aí, vocês vão tirar nota 10, tá bom? Tem tudo. Eu anotei. Entendeu tudo, né? Nossa, professora, eu acho que vou morrer. Eu ainda não terminei. Eu tô tentando escrever tudo, mas ainda não consegui terminar. Não tem problema não, Fernanda. Depois você pega as fotos no chat para você escrever, tá bom, meu amor? Professora, eu deixei minha câmera ligada. Oi? Eu deixei minha câmera ligada, agora ela apareceu desligada. Ah, não sei, não fui eu não que tirei. Bom, meus amores, deixa eu dar um beijo para vocês que eu tenho que ir. Tem aluno me esperando do 4º ano, tá bom? Fiquem com Deus, bom fim de semana, estudem bem e segunda-feira nossa avaliação. Tchau, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. Eu vou sair, a Josi vai entrar. Podem ficar aí, tá? Tá bom. Tchau.